Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sinopse Tributária News, especial da Reforma Tributária. Eu sou Thaís Rodrigues e estou aqui hoje com meus sócios Leonardo Holmes e Mário Prada para falarmos um pouco sobre os impactos da reforma tributária no setor de óleo e gás. Acho que, primeiramente, aqui para a gente dar um contexto, né, da importância da indústria do óleo e gás no Brasil, a gente pode trazer aqui como indicativo que no ano de 2024, pela primeira vez na história, a exportação de petróleo superou em valor todas as exportações da pauta brasileira, incluindo a do agronegócio, né, o que mostra de forma clara o quanto que essa indústria é importante na economia brasileira. A gente sabe, né, que a reforma tributária vai impactar todos os setores da economia, então, mas a gente espera que esse impacto não inviabilize os investimentos que são feitos nessa indústria, que é fundamental para o Brasil. A gente teve aqui, né, uma vitória da indústria, que foi conseguir manter o Repetro SPED com as desonerações nas importações e aquisições locais de bens aplicados na exploração e produção até 2040. Foi algo que, de fato, foi uma vitória aí da indústria, conseguiu que isso fosse incluído na Lei Complementar 214. O Repetro está garantido até 2040, né? E, mais importante, ele não está sujeito a revisões quinquenais, igual a gente tem para outros benefícios, mas ainda assim a gente ainda vê algumas questões que devem ser tratadas, talvez em forma de regulamento, talvez através de alterações na legislação que podem ainda ser feitas, para a gente, de fato, ter uma garantia, né, que a reforma tributária não vai impactar o setor de maneira a tornar mais caro, né, e menos atrativo os investimentos que são feitos para a continuidade dessa indústria. Então, a ideia aqui hoje é a gente falar um pouco sobre algumas questões bem específicas. O Leonardo vai falar um pouquinho sobre possíveis impactos da reforma tributária na apuração do IRPJ da CSL, que é uma visão um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver, que seria o impacto da reforma na tributação do consumo. Eu vou falar um pouco sobre a possibilidade da gente ter, ou ainda manter, né, uma alíquota zero de IBS e CBS no afretamento, que a gente hoje tem isso no afretamento, nas remessas de afretamento em relação ao PIS e COFINS e ao ISS, que a gente não tem incidência, porque não é um serviço. E o Mário vai comentar um pouquinho sobre o imposto seletivo, né, o impacto que o imposto seletivo vai ter nas atividades de extração. Então, começando aqui, eu vou passar a palavra para o Leonardo para comentar as questões relativas aos impactos do IRPJ na CSL. Obrigado, Thaís. Bom, mais uma vez aqui uma satisfação, um prazer estar aqui participando desse podcast. Espero que contribua aqui para uma maior elucidação das questões relacionadas à reforma para a indústria de petróleo e gás. E aí, como a Thaís comentou aqui no início, acho que a ponderação que eu vou trazer aqui, acho que é um ponto talvez não tão óbvio, né? A gente sabe que à medida que a gente vai avançando nas discussões sobre a reforma, né, aos poucos vão aparecendo outras questões, e aqui, na verdade, a ponderação que eu vou trazer, a Thaís já antecipou, né, ela está mais relacionada à questão do IRPJ e da CSL, né, e aí particularmente dos impactos de eventual baixa de créditos de ICMS acumulados, e aí já entrando aqui um pouco na questão, a gente sabe que, em vista das particularidades da indústria de óleo e gás, né, por ser uma indústria exportadora, né, e por historicamente, né, em vista da discussão do crédito físico versus o crédito financeiro para fins de ICMS, né, a indústria sempre teve a prática, né, de não tomar créditos de ICMS, né, de novo, por conta da dificuldade de se determinar o que dá crédito diante das controvérsias existentes sobre o tema, e mais ainda por conta da dificuldade de se ressarcir, aí uma particularidade, acho que muito relacionada ao estado do Rio de Janeiro, né, da dificuldade de se obter o ressarcimento de créditos, né. Então, voltando um pouco aqui na linha do tempo, né, em relação ao ICMS especificamente, né, e eu acho que aqui a questão ela tem que ser vista sob dois ângulos, né, quer dizer, uma que a reforma ela vai trazer uma possibilidade, né, de se ressarcir créditos de ICMS, né, mesmo após a introdução do IBS,
né, como todos sabem, né, o ICMS e o ISS vão ser substituídos pelo IBS, e ficou garantido pela Constituição que os créditos acumulados de ICMS, né, e que sejam admitidos pela legislação, né, e aqui acho que vai ser um ponto também de controvérsia, em vigor até 31 de dezembro de 2032, né, poderão ser compensados com débitos de IBS e os saldos remanescentes transferidos a terceiros ou ressarcidos em dinheiro, né? A gente sabe que tem alguns prazos que foram impostos pela legislação, que estão sendo discutidos, na verdade, no projeto de lei complementar 108, mas a gente sabe que foi garantida essa possibilidade pela própria Constituição, lá no artigo 134, parágrafo 1º, né, conforme emenda constitucional número 132 de 2023. Né? Então, a gente tem essa previsão específica hoje de ressarcimento desses créditos, né, a garantia de manutenção desses créditos. E eu acho que um outro ângulo aqui relevante, né, que é uma questão mais recente, que é a jurisprudência do STJ em relação ao conceito de produto intermediário para fins de creditamento de ICMS. Né? A gente sabe que essa decisão trouxe aí um conceito mais amplo, né, de produto intermediário, alinhando muito ao conceito de insumo para fins de PIS e COFINS, que traz, na verdade, uma excelente oportunidade para muitas indústrias, incluindo a indústria de petróleo. Logo após a Constituição de 88, né, foi editado o convênio ICMS 66 de 88, né, que trouxe ali um conceito muito restrito, né, em relação à possibilidade de creditamento, particularmente para indústrias. Então, e aí que entra a questão do conceito de produto intermediário e a dificuldade, né, da comparação entre a indústria extrativista, vou chamar assim, e de produção de petróleo e gás, em relação às indústrias mais clássicas, né, em que você consegue visualizar um processo produtivo ali com mais clareza. Né? Mas desde lá de trás, de 88, quando foi editado o convênio, não implicava direito a crédito, né? Os produtos utilizados no processo industrial que não fossem nele consumidos ou não integrasse o produto final na condição de elemento indispensável à sua composição. Né? Então, um conceito super restrito e, né, até difícil de ser aplicado na prática, mas fato é que os estados sempre tiveram a tendência de aplicar um conceito bem restritivo naquilo que poderia gerar crédito de ICMS numa atividade industrial. E, quiçá, numa atividade extrativista, em que esse conceito, né, a interpretação desse conceito, traz ainda mais dificuldade. Né? Com a Lei Complementar 87, ali já em 96, né, a Lei Candir, né, passa a ser assegurada ali. Né? Essa lei veio, aliás, para dar um tratamento especial aos exportadores, né, e da obrigação de se ressarcir esses créditos, né, uma conta que a União se comprometeu também a honrar, mas que na prática a gente sabe que os exportadores desde então vivem bastante problema em conseguir o ressarcimento, em conseguir monetizar esses valores de crédito ICMS. E com a indústria de petróleo e gás não podia ser diferente e até mais difícil. Né? Então, historicamente, como eu comecei aqui a minha fala, a indústria, e na nossa experiência aqui para as empresas de óleo e gás no Rio de Janeiro, optava por baixar esses créditos e deduzi-los da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, tendo em vista a dificuldade de se recuperar, de se monetizar esses valores. Né? E eu acho que a ponderação que a gente quer trazer aqui, nesse momento, né, a gente sabe que essa época, né, no passado, se viu alguma discussão relacionada à baixa desses créditos da base de cálculo, né, e a dedução, né, delas, né, desses valores da base de cálculo da RPJ e da CSL, sabe-se que muitos contribuintes foram, inclusive, à justiça, né, algumas decisões administrativas. A questão não é muito clara, a gente não conhece tantas autuações em relação a esse tema, mas fato é que, olhando-se a jurisprudência, né, a gente fez uma pesquisa um pouco mais recente, ela não é tão favorável assim aos contribuintes. Né? E acho que essa ponderação ela passa a ser válida nesse momento, pois a partir de um dispositivo específico da legislação que me garante a recuperação desses créditos, ainda que num prazo longuíssimo aí, né, de 240 meses, né? Considerando a jurisprudência do STJ, né, com esse alargamento do conceito de produto intermediário, passando a ser muito similar ao conceito de insumo, né, que acabou se concretizando aí para fins de PIS e COFINS. Qual que será a visão,
né, aí já do fisco federal em relação à possibilidade de baixa desses valores das bases de cálculos do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, né? Então, aquilo que a auditoria muitas vezes, né, inclusive mandava baixar, tendo em vista uma falta de previsão na monetização daqueles valores, como que a auditoria vai passar a se comportar em relação a isso nesse momento? Será que a auditoria vai continuar tendo a visão de que os valores podem sim ou devem sim ser baixados, né? Ou será que diante de uma previsão constitucional e da certeza da recuperação desses valores, né? E um posicionamento do STJ com uma visão, né, um entendimento mais amplo sobre o conceito de produto intermediário, será que as auditorias vão continuar a mandar baixando ou esses valores vão ter que permanecer, né, nos balanços das empresas, né? Caso continue a mandar baixando, qual será a visão do fisco federal em relação a esse tema? Né, diante dos mesmos dispositivos, né, dos novos dispositivos constitucionais, na nova legislação sobre o tema e dessa jurisprudência do STJ. Né? Então, acho que a ponderação que a gente traz aqui, acho que a gente não tem nenhuma resposta certa em relação a esse tema. Eu acho que isso aqui, a conclusão vai variar e vai depender do caso a caso. Né? A gente acha que a questão contábil aqui, né, a visão da auditoria vai ser muito relevante. A gente sabe que após a Lei 12.973, né, a contabilidade passa a ser o ponto de partida, então acho que vai ter bastante relevância a visão da auditoria nesses casos, né, mas acho que aí é mais um tema, uma consequência que a reforma tributária está trazendo, e aí não especificamente relacionada à tributação sobre o consumo, e aí já sim relacionada à tributação sobre a renda. E mais uma vez, né, os exportadores sofrendo muito com questões fiscais. Então, acho que assim, do meu lado era isso, Thaís. Eu não sei se você tem aqui alguma ponderação, alguma pergunta a fazer. Acho até que eu já excedi aqui bastante o tempo que eu tinha para falar, então passo de novo aí a palavra para você. Então, não, Léo, acho que ficou bem claro. Acho que agora, né, a indústria tem que prestar atenção nisso, né, e talvez até fazer um levantamento aí para ver quais são os créditos que seriam baixados e que não deverão ser baixados, ou ao menos tem que ser considerado aí para fins de cálculo de IRCS. Bom, então agora falando aqui um pouquinho da questão do afretamento, né, que a gente imagina que vai impactar não apenas as oil companies, né, mas talvez algum prestador de serviço que também faça remessa de afretamento. Isso não é o mais comum, mas pode acontecer. E a discussão que se está tendo é do aumento, né, da carga tributária no afretamento, né, que a gente sabe que até agora, né, o que incidia no afetamento das embarcações, né, com todas as suas controvérsias e discussões, era basicamente o IOF e o IR-fonte alíquota zero, desde que, obviamente, fossem verificadas todas as regras aí para garantia do IR-fonte alíquota zero. Mas a discussão em relação a excesso de PIS e COFINS e de ISS era algo já superado, né? A gente tinha uma legislação específica para PIS e COFINS dizendo que não incidiria. A gente tinha aqui, né, uma legislação específica que reduzia a zero o PIS e COFINS de importação nas contraprestações de arrendamento de embarcações, né? Na 1865 havia essa previsão específica, ainda que pudesse se afastar a tributação de qualquer forma, porque isso não seria um serviço. Para fins de ISS, já havia decisão, né, do STJ dizendo que não poderia incidir o ISS no afretamento, todas as suas modalidades. Então, a discussão ficava ali bem reduzida às questões de IR-fonte, né, quando a alíquota não seria zero por conta de questões de split ou de outras discussões que a gente tinha na indústria. Mas quando começarem a ser cobrados, né, CBS e IBS, essa discussão vai voltar a existir, né? Por quê? Bom, a Lei Complementar 214, ela trouxe um capítulo específico para os serviços financeiros, né? Então, o que o artigo 181 estabelece é que serviços financeiros ficam sujeitos ao regime específico de incidência de IBS e CBS, então ele possui normas próprias. O artigo 182 da Lei Complementar, ele descreve, né, o que são serviços financeiros, e ele inclui ali, dentre as modalidades, serviço financeiro, o arrendamento mercantil, operacional ou financeiro. Então, aqui a gente não tem apenas o arrendamento mercantil financeiro sujeito às regras específicas. Em relação a quem seriam as pessoas jurídicas, né, submetidas a esse sistema, essas regras específicas de IBS e CBS,
a lei complementar traz no artigo 183, que seriam todas aquelas pessoas físicas ou jurídicas supervisionadas pelos órgãos governamentais que compõem o Sistema Financeiro Nacional. Então, assim, a princípio a gente teria, né, dentro do sistema financeiro, sujeito a regras específicas de BS-CBS, só aquelas pessoas jurídicas supervisionadas especificamente, né, pelos órgãos governamentais. A questão é que, além dessas pessoas jurídicas, a legislação também incluiu, né, dentro desse sistema específico, demais fornecedores que prestem serviços financeiros, ou seja, que prestem serviços que são aqueles especificados no artigo 182, desde que façam isso na sua atividade econômica, de modo habitual ou em volume que caracterize a atividade econômica, ou de forma profissional, ainda que profissão não seja regulamentada. Então, o que a gente tem é um fornecedor que presta um serviço considerado financeiro de forma habitual ou em volume que caracteriza a atividade econômica, poderia estar sujeito à regra específica de BS-CBS, ainda que não seja uma pessoa jurídica sujeita à fiscalização ou incluída dentro do Sistema Financeiro Nacional. Em relação especificamente ao afretamento, o que acontece é que a legislação, né, a Lei Complementar 214, ela não fala especificamente de afretamento de embarcações em nenhum momento, né? Então, se a gente procura aqui dentro de embarcações, ele não tem uma previsão específica para afretamento. Mas, ao mesmo tempo, a Lei 10.865, que trata de PIS e COFINS, ela incluiu ali na alíquota zero, ela não chama de afretamento também. O que ela menciona é que está sujeito à alíquota zero o arrendamento de embarcações. Então, a gente poderia entender que, para fins fiscais, né, houve uma equiparação ali de afretamento e arrendamento, né? Então, se a gente tem um arrendamento sujeito ao sistema financeiro, talvez eu consiga também estabelecer que um arrendamento mercantil, ou melhor, um afretamento de embarcação, seja considerado arrendamento mercantil, também para fins de aplicação dessas regras específicas do sistema financeiro. E por que isso é importante? Quando a gente está falando de importação, o artigo 231 da Lei Complementar, ele criou uma regra específica para a importação de serviços financeiros. Bom, o artigo 231, em relação à importação de serviços financeiros, ele trouxe uma sistemática própria em que fala o seguinte, né, quando eu tiver importação por uma pessoa jurídica que esteja no sistema financeiro nacional, ou seja, se um banco ou uma financeira importar um serviço financeiro, existe uma forma de cálculo em que a base de cálculo será o valor correspondente à receita oferida pelo fornecedor em razão da operação. Então, aqui eu tenho um cálculo específico para quando o importador estiver também dentro do sistema financeiro nacional. Agora, quando o importador for um contribuinte do IBS-CBS, sujeito ao regime regular e tenha direito à apropriação de créditos, ou seja, seria todos aqueles contribuintes que importam serviço financeiro, né, mas que não são considerados como contribuintes especiais em razão de estarem dentro da sistemática do sistema financeiro, a alíquota do IBS da CBS vai ser reduzida a zero e não será apropriado o crédito do IBS da CBS. Então, se a gente conseguir enquadrar o afretamento de embarcação nesse dispositivo, ou seja, dentro do sistema financeiro, o que acontece é que a gente vai continuar com uma alíquota zero do IBS da CBS, assim como a gente tem hoje para PIS e COFINS. E aí, quais são as dificuldades aqui que a gente pode enfrentar, né? Primeiro é, de fato, entender que o afretamento da embarcação estaria realmente equiparado a arrendamento mercantil operacional dentro da sistemática da Lei Complementar 214. A outra questão também é a gente conseguir enquadrar que dentro da hipótese da alíquota zero, eu consigo dizer de forma categórica, né, que eu teria direito a crédito caso a aquisição do mesmo serviço financeiro no país fosse realizada com a IBS-CBS, e aí eu teria que fazer essa equiparação, né? Como que eu conseguiria adquirir o mesmo serviço financeiro dentro de uma pessoa jurídica brasileira para conseguir manter a alíquota zero. A outra questão que a gente pode entender que existe aqui é que, para fins de arrendamento de aeronave, a Lei Complementar 214, ela incluiu uma previsão específica, garantindo aqui que o arrendamento de aeronave ele estaria incluído dentro do sistema financeiro e não foi feita a mesma equiparação para o afetamento de embarcações. Então, talvez o que a gente tenha dificuldade, né, numa eventual discussão é conseguir definir
né, que essas duas modalidades elas são equivalentes. Então, acho que aqui a gente tem um caminho, sim, né, para tentar ao menos começar uma discussão de que não houve aumento de carga tributária, né, que a ideia justamente era de a gente ter, assim como havia para PIS e COFINS, uma alíquota zero nesse afretamento de embarcações, e que faz sentido, né, porque a gente tem aqui, né, o reteto garantindo a importação, a exoneração de tributação na importação do ativo em si, né? E aí não faria sentido a gente pagar IBS e CBS, ainda que com direito a crédito integral, né? Nas remessas de afretamento. Mário, então agora passo para você, né, para você comentar sobre as questões relativas ao imposto seletivo. Oi, Thaís, muito obrigado por essa pergunta. Acho que é um tema muito intrigante na indústria de óleo e gás, especificamente, né, quando a gente fala de matriz energética do país, um país que vem crescendo tanto e fruto desse crescimento, derivado dessa grande produção que o Brasil tem alcançado na exploração de petróleo e gás. Hoje, para a gente ter uma dimensão, na pauta de exportação do país, 15%, né, de toda a pauta de exportação é derivado dessa cesta, né? Hoje é a segunda posição na parte de exploração e produção de toda a pauta de comércio exterior. A segundo item é exatamente a exploração de petróleo cru e de gás natural. E chama muita atenção essa iniciativa do governo federal de, com a reforma tributária e depois com o PL 214, importarem algo que é o Carbon Tax, que já é vivido na Europa. A Europa tem um cenário de desenvolvimento econômico, social, né, e de maturidade, que a gente pode chamar de um país de primeiro mundo. Lá existe sim uma política de redução de emissões, da qual o Brasil faz parte, é claro, mas eles estão num novo nível, num outro patamar de desenvolvimento socioeconômico. E trazer essa realidade, como foi feita, para a produção de petróleo e gás no Brasil, causa inúmeras preocupações na indústria. A primeira delas, que eu chamaria atenção, é em relação à segurança dos contratos. Porque toda a empresa que vai investir em petróleo e gás no mundo, ela olha a matriz tributária, ela olha o custo de produção e ela decide fazer os seus investimentos. Esses investimentos, naturalmente, estão atrelados a uma previsibilidade de retorno do capital investido. Então, a gente costuma falar na indústria de petróleo que todos os países lutam pelo dólar bruto dessa atividade. E o que preocupa muito é que quando todas essas empresas, né, e a própria Petrobras resolverem investir em inúmeros campos de concessão ou de partilha, e a gente pode dar o exemplo do pré-sal, com tanto êxito na produção, ninguém imaginava ou ninguém tinha na contabilização dos seus custos um excise tax como esse, que é um imposto seletivo, e que a gente vai começar a aprofundar um pouco mais nele, mas que ele gira em torno de um custo efetivo não recuperável, um custo que impacta diretamente a produção. Impacta diretamente no fato de que o Brasil estará preponderantemente produzindo e exportando tributos. E isso vai na contramão daquilo que a própria Constituição designa. Por que eu falo de exportação? Porque mais de 80% do óleo e de gás produzidos no país são exportados. A partir do momento em que você olha a Constituição e você vê que se criou esse imposto seletivo e tem uma vocação para combater, num ponto de vista extrafiscal, então não tem uma conotação tributária, uma conotação de indução de comportamentos, né, que seriam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E aí já vem a primeira pergunta: o que é prejudicial à saúde e ao meio ambiente? Um exemplo: gás natural é ou não é prejudicial ao meio ambiente? Nos parece que dentro das matrizes energéticas que existem à disposição hoje, na tecnologia que o homem conseguiu gerar comercialidade, o gás natural é uma das matrizes mais limpas que existem. E o imposto seletivo vai incidir sobre a extração do gás, né? Tem muita discussão sobre o quanto que a indústria de petróleo pode impactar o meio ambiente. Só que quando a gente olha o histórico, qual é o risco ambiental que existe numa produção de petróleo? É derramamento de óleo. E se a gente vai olhar
a história de derramamento de óleo no Brasil, ela é praticamente nula. As tecnologias que foram criadas e que foram feitas, uma preponderância grande da Petrobras, mas das outras international companies que estão aqui situadas, reduzem a níveis de praticamente zero de poluição. Então, realmente, existe uma lacuna muito grande entre duas questões, né? Primeiro, a definição do que é prejudicial à saúde e ao meio ambiente, e não nos parece que esse imposto seletivo que incide sobre a extração de petróleo e gás está aderente a esses conceitos. E o segundo ponto é que, da forma como foi criado na Constituição, esse nível de prejudicialidade à saúde e ao meio ambiente, a falta de definição, delegou aos agentes políticos a definição do que vai ser prejudicial à saúde e ao meio ambiente. E muito se questiona, especialmente nas questões tributárias, até que ponto você delega a vontades políticas tributar uma determinada realidade. O sistema tributário nacional é o inverso disso. Ele estipula alguns tributos, estipula um rol muito grande de limitações ao poder de tributar, porque do contrário poderia gerar um anacronismo do governo querer se apossar de absolutamente toda a ponte produtiva. E me parece que, em alguma medida, é isso que está acontecendo aqui no imposto seletivo, porque ele é um imposto que ele incide uma única vez, ele é cumulativo, ele integra a base de cálculo do IBS e da CBS, então ele alarga o custo da extração. Um outro anacronismo que existe é que o próprio texto da Constituição, quando vai dizer que pode existir um imposto seletivo incidente sobre bens prejudiciais à saúde e meio ambiente, na mesma regra constitucional está assegurado a imunidade. Mas aí vem uma alíquota, um dispositivo específico na Constituição que diz que o imposto poderá incidir sobre a extração, independentemente do seu destino. E aí você já tem uma quebra à imunidade. Então, quando a gente volta naquela conversa inicial de que 80% da produção é exportada, como compatibilizar a imunidade com a incidência desse imposto? Me parece que são inconciliáveis e vai gerar um contencioso, na meu ver, completamente desnecessário. Porque a Constituição, desde sempre, tem um rol de não exportar tributos, um rol de assegurar a imunidade tributária nas exportações. Então, essa é a primeira questão que eu gostaria de colocar, que preocupa muito a indústria. A segunda preocupação, ela diz respeito à segurança dos contratos, que amarra aquela minha fala introdutória. Como o investidor pode confiar num país que sempre se diz como cumpridor de contratos? Na história do país, a gente, pós-Constituição, a gente não vislumbra nenhuma quebra contundente, eficaz, né? Uma quebra aberta de contratos. Mas quando você institui um tributo que não estava na matriz dos planos de custos das empresas, isso é sim uma quebra de contrato. E isso gera duas consequências. Primeiro, você incute na cabeça do legislativo e na cabeça dos políticos de que a produção de óleo e gás ela seria algo como nociva ao desenvolvimento do país, o que é uma completa mentira. Porque a verdade é que quando você vai olhar os índices de desenvolvimento humano de todas aquelas cidades, municípios, né, que fruem os royalties do petróleo, você vê efetivamente um incremento incrível, né? Você pega os municípios de Macaé, você pega a própria cidade de Maricá, estão aí fazendo, não tem nem como alocar todos esses recursos que eles recebem, né? De tamanha é a potência que existe desse mecanismo arrecadatório. E que já estava previsto nos contratos que a incidência normal seria o royalty e as participações especiais. Nunca se previu um imposto seletivo. Então, nessa perspectiva, existe, na nossa visão, uma quebra de contrato muito importante. Quando você olha a capacidade de um país ainda em desenvolvimento, o quanto isso pode gerar de valor para o país,
e se tiver um afugentamento desses investimentos por conta dessa insegurança jurídica que gera esse tipo de iniciativa, você está pensando que 15% do PIB nacional gira em torno dessa indústria. No estado do Rio de Janeiro, mais de 40% do PIB estadual gira em torno dessa indústria. Existe uma cadeia de valor, de emprego incomensurável, porque não é só a plataforma em produção e aquelas pessoas que estão embarcadas, tem toda uma cadeia que depende, famílias que dependem nas suas rendas dessa atividade. E se a gente tivesse numa mesa redonda conversando e decidindo um investimento, eu posso imaginar, e a gente conversa com as empresas e a gente percebe isso, que especialmente as empresas estrangeiras repensam o seu portfólio de investimento no Brasil. E isso, a médio e longo prazo, pode gerar um efeito inverso, deles investirem em outras localidades e não mais no país. Além disso, você tem também uma terceira vertente, que é muito preocupante, que é o custo desse petróleo, que será elevado, como eu comentei. Ele é um custo não recuperável e ele incide por dentro em todos os tributos, imposto seletivo, IBS, CBS. E você comparar, por exemplo, com o preço do petróleo russo, que hoje é vertido para outros mercados, dentre eles o país, o Brasil. O imposto seletivo vai incidir na importação desse petróleo russo, por exemplo? Vai. Só que como o custo de produção é muito mais baixo, você tem um fenômeno que a gente já vê acontecendo, que é das importações de petróleo de outras nacionalidades, especialmente o russo, crescendo, e isso é um motivo de preocupação, porque se você cresce, você tem o abastecimento que se pretende, e então você vai cada vez mais entregando para o estrangeiro a capacidade de inundar petróleo no Brasil para ser refinado, transformado em gasolina e tudo mais. Existe uma Laster, né? Ele já defendia a curva da tributação. E ele tem uma teoria muito interessante. A tributação ela é muito boa e importantíssima, mas quando ela passa de uma carga insuportável, eu diria, ela começa a mostrar que há um nível de investimento menor, um nível de produtividade menor e a arrecadação cai. E ele provou isso por vários estudos que foram feitos, inclusive, na própria Europa. Então, existe uma preocupação, né, de que, eventualmente, você querer adotar uma bandeira verde, que é muito louvável, possa gerar um país nosso, pobre, dependente de coisas mais básicas nos municípios, e que daqui a um tempo essa arrecadação diminua. E isso é um problema grave, socioeconômico, de desenvolvimento do país. E esse padrão europeu ser simplesmente transportado para o Brasil nos parece algo bastante inadequado. A alíquota que foi prevista pela Constituição é de até 1%. O PLP, que hoje que é a Lei Complementar 214, limitou em 0,25%. Mas, de novo, como é uma decisão política, como nós conectávamos no início da fala, isso pode ser aumentado até 1%. E o impacto seria ainda mais desastroso. Então, a gente percebe que a essência desse imposto seletivo ele é de norma, como a gente uma definição técnica de extrafiscal. É um tributo extrafiscal. E o tributo extrafiscal é para induzir um comportamento econômico ou desincentivá-lo. E desincentivar uma indústria que é tão cara, que gera tanto emprego, me parece algo bastante inapropriado para o momento que o país vive. Um país que depende de tudo, como a gente conversava. Então, pegando todos esses pontos e trazendo aqui para uma conclusão, a gente percebe que existe a instituição do imposto seletivo sobre bens que seriam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Não existe uma definição do que seriam essas noções de saúde e meio ambiente. Isso foi delegado por uma decisão política, para o legislativo definir. E a maior prova que essa definição política não está aderente nem ao conceito de saúde e meio ambiente é a tributação no gás, que a gente sabe que é uma matriz absolutamente limpa, não existe nenhuma emissão,
E o que o PLP fez foi incentivar, zerando a alíquota, quando esse gás é usado para a produção industrial. Isso gera também uma preocupação das indústrias, porque ninguém sabe no momento da extração para onde esse gás vai. Então você não consegue nem saber quando que você pode aplicar essa alíquota zero. E isso é um motivo de insegurança jurídica também para as empresas. Então, em resumo, concluindo essa pequena conversa que a gente tem aqui, é que o imposto seletivo está aí, a indústria e todos os órgãos, né, que possam se imaginar, a OAB se movimentou, o IDP se movimentou, para mostrar isso ao Congresso Nacional. Mas, infelizmente, isso não foi aceito, né? O imposto veio, ele está aí, ele faz todo sentido para cigarro, bebidas, enfim, itens que efetivamente são comprovadamente nocivos, né, à saúde humana, mas não existem estudos que consigam comprovar que a extração de petróleo e gás, ela fere o meio ambiente, né? Se fala muito de transição energética, e aí pegando um gancho e finalizando a minha conversa com vocês, transição energética, ela hoje, como está lastreada no gás natural. Esse é o grande vetor de transição energética sustentável. E você gerar uma tributação em cima exatamente desse elemento que vai fazer com que a gente migre cada vez mais para uma matriz verde, que preserve o meio ambiente, me parece um contrassenso. Então são essas as contribuições que eu queria trazer para os senhores. A gente fica muito à disposição dos nossos clientes, dos nossos amigos, para aprofundar mais esses temas. Chegamos ao fim de mais um episódio do Sinopse Tributária News, especial Reforma Tributária. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados nas nossas redes e no nosso portal de notícias, um único para novos episódios.